Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu tô com esse projeto aqui na bancada, ele ainda não foi instalado, tá? Então antes da gente ir lá para o cliente fazer a instalação, que vai ficar para um outro vídeo, nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre esse projeto, qual que vai ser a função, qual que vai ser a aplicação desse projeto, explicar um pouco mais sobre ele, legal? Mas antes disso, eu queria deixar um recado para vocês. No final do vídeo eu quero fazer um convite muito especial para você. Então se você quer receber esse convite, fica aqui até o final do vídeo que você vai saber do que se trata, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, o cliente que comprou esse projeto, né? Inclusive eu gosto sempre de ressaltar o seguinte, os nossos clientes eles não compram inversor, ou bateria, ou placa, eles compram energia. Tá? Eles compram projetos, eles compram necessidade. A gente entrega aquilo que a gente entende que é melhor dentro daquilo que o cliente precisa, tá bom? Então o cliente que me comprou esse projeto, quando ele entrou em contato comigo, o que ele precisava? Ele falou assim, Lucas, eu tenho uma chácara, né, uma zona rural, que lá eu até tenho energia da concessionária, porém essa energia ela oscila muito, né? A energia às vezes chega a 200 volts, chega a 190, nunca dá os 220. E aí vira e mexe eu queimo algum equipamento, eu vou estar sempre forçando os meus motores, e eu não quero isso, tá? Só que eu também vi falar de sistema off-grid, eu queria montar um sistema off-grid e tal. Aí o que eu expliquei para ele? Falou, olha, se eu só quiser um sistema 100% off-grid, é possível fazer? Sim, mas vai demandar uma quantidade de placas maiores, uma quantidade de baterias maiores, porque eu só está 100% dependente do seu sistema. Se lá tem energia, o que eu acho que seria interessante? Nós implementarmos um sistema parecido com um sistema híbrido, né? Algo que funcionaria como híbrido, porque vai ficar mais eficiente, vai ter um custo-benefício melhor. E aí ele ficou interessado, começou a dialogar comigo, e aí eu falei para ele, que tal a gente fazer um projeto 3 em 1, né? Que é o que esse projeto vai funcionar. Né? Ele vai funcionar como estabilizador de energia, ele vai funcionar como gerador solar off-grid, que acaba que ao longo do dia, por ele não estar usando concessionária, ele consequentemente acaba economizando energia, e no break. Porém, as baterias só vão funcionar como no break, ou seja, você consegue reduzir a quantidade de baterias, elas consequentemente acabam durando mais porque você usa menos, né? Então o sistema fica muito show de bola, fica muito legal. E aí nós chegamos nesse resultado, tá? Logo logo eu vou mostrar para vocês, tá? Mais detalhes aqui de perto desse quadro, tá? Como que ficou o barramento, né? Como que ficou aqui mais de perto, legal? Mas vamos falar por que, né? Eu imagino que vocês devem estar curiosos por que tem uma fonte aqui, usina, né? Uma fonte de 220 para 24 volts de 70 amperes, né? O controlador de carga foi escolhido um de 50, o inversor aqui a gente colocou um inversor da usina de 1800 watts. Por quê? Né, que tem uma fonte aqui. Veja bem, os equipamentos desse cliente, a geladeira, o freezer, as lâmpadas, a TV, todas as cargas vão funcionar direto na saída do inversor, né? Ou seja, mesmo que a rede da concessionária oscile, o inversor não vai oscilar, porque ele não tem vínculo com a concessionária. Nós não estamos usando um sistema de transferência automático. Por quê? A bateria baixou, iria comutar para a concessionária, e a concessionária tem energia baixa, e não resolveria o problema desse cliente. Ele quer justamente sair da concessionária, mas usar ela. Olha só que interessante. E aí foi aonde a gente teve essa ideia de colocar a usina, a fonte. Lembrando, pessoal, que esse sistema aqui, hoje na internet, tem muitas pessoas fazendo, tem muitos vídeos no YouTube, né, de pessoas fazendo esses sistemas, só que a gente já fazia isso há muito tempo atrás, né, a gente já tinha descoberto isso, eu tenho o quê? Eu trabalho desde 2016, né, então esse ano agora, 2023, faz 7 anos, a gente fazia isso aqui lá atrás, só que por que a gente não fazia com tanta frequência? Porque a gente não tinha fontes, né, equipamentos de qualidade. Na época eu não utilizava ainda a usina, lembrando que nós não somos patrocinados pela usina, tá pessoal? Então a usina não me pagou para falar bem ou mal do produto dela.
eu não tenho vínculo com a usina, eu apenas compro produtos e instalo nos meus clientes, tá? Então esse vídeo não é patrocinado pela usina ou por qualquer uma das marcas que estão presentes nesse projeto, legal? Então eu comprava outras fontes, mas não era 100% confiável, não era fonte de excelente qualidade, a fonte começava, tipo, você comprava uma fonte de 50, ela dava 30, comprava uma de 30, ela dava 18, né, uma qualidade muito inferior e não era tão durável. Então a gente acabava utilizando mais o sistema de comutação mesmo, né. Já aqui hoje a gente tem as fontes, eu particularmente, assim, a minha opinião sincera e transparente, eu já conheço a usina já há um tempo, já apliquei projetos, já apliquei fontes, né, da usina em outros projetos. Um dos vídeos mais recentes aqui do canal tá usando a fonte usina. É uma fonte muito conhecida no meio automotivo, muita gente usa para som automotivo. Então a gente chegou nessa conclusão que seria a melhor opção para esse case, né, para esse projeto. Então o que acontece? Por que a fonte? Nós vamos trabalhar, a fonte em si, né, ela trabalha com a tensão de 170 volts no mínimo e até 240 volts, 250 volts no máximo. Ou seja, se a concessionária baixar a tensão para 210, 200, 190, 180, 170, a fonte ainda vai funcionar. Lembrando que, segundo a própria fabricante, quando você tem uma tensão muito baixa na entrada, a fonte não te entrega os 70 amperes 100%. Mas a gente fez um cálculo seguinte: o inversor é 1800, o cliente nunca vai usar os 1800 no máximo, tá? Ele vai usar lá cargas que vai dar em torno de 800 watts, 900 watts, no máximo 1000 watts, tá? De potência. Se essa fonte trabalhar com 50% da capacidade, em situação extrema, mesmo assim, ela é capaz de suprir a demanda do cliente nesse projeto, legal? Então, assim, basicamente, a princípio, como que vai funcionar? Vai entrar energia na fonte, ela vai descer para o barramento, né, e vai retornar para o inversor e vai ter a saída estabilizada. E eu sei que você já deve estar se perguntando, Lucas, mas vai ter uma perca. Sim, esse processo de entrar na fonte e voltar para o inversor tem uma perca sim, porque a fonte ela tem uma perca dentro dela e o inversor tem outra perca de eficiência, então sim tem uma pequena perca. Porém, quando você vai para uma certa necessidade, você não enxerga como perca, tá? Porque perca é o cliente queimar o equipamento dele. Perca é ele ter esses prejuízos, faltar energia. Isso é perca. Aqui não, aqui tem uma pequena perca assim, de energia, porém que vai ser muito compensada com o próximo passo que já a gente vai falar. Mas você precisa ficar até o final do vídeo para você entender detalhes desse projeto, legal? Então a fonte vai mandar para o barramento, vai voltar para o inversor, tem uma saída estabilizada. Primeiro passo, né? O segundo passo é o seguinte: nós vamos instalar também 3 módulos de 555 watt pico, que vai dar aproximadamente aí 1.600 e alguma coisa, tá? De painel. A fonte nós ajustamos ela para 26 volts, 26.2, que dá mais ou menos 13.1, 13.2 em cada bateria, tá? Lembrando, nós não usaremos a fonte para recarregar o banco de baterias, tá? Então nós não vamos ficar tirando a energia da bateria e recarregando com concessionária. Não, aí sim o sistema ficaria menos eficiente. Nós apenas vamos usar a fonte para estabilizar essa tensão. O controlador de carga, por sua vez, geralmente ele tende a subir uma tensão até 14.4 e quando ele abaixa para flutuação ele fica em 13.2. Desculpa, 13.8, perdão, 13.8, 13.7, até 13.5 no mínimo, tá? Ou seja, isso cria uma diferença de potencial, porque se eu tenho uma tensão no meu controlador que é maior do que a minha fonte, a fonte usina, ela desliga, ela desarma e ela fica em stand-by. Ou seja, ao longo do dia, como vai ter geração, essa geração vai forçar a fonte a desligar. E quando eu falo forçar, não é danificar, é no bom sentido da palavra. A fonte vai entender o seguinte: opa, tem alguém ali suprindo a demanda de energia, então eu não preciso ficar funcionando. O consumo dela é, pasmem, 2 a 3 watts. Tá? É um consumo muito baixo, muito baixo. Então, ao longo do dia inteiro, você não vai usar fonte, você vai passar o dia inteiro usando energia solar, tá bom?
Ah, passou uma nuvem ali, o cliente está com a demanda de energia, o inversor está lá nos 1000 watts, 1000 e pouco, passou uma nuvem e caiu para 500. Na fotovoltaica off-grid, quando essa tensão cai, né, quando essa geração cai, tende a tensão da bateria a baixar. Quando chegar naquela faixa de tensão que dá aquele equilíbrio de potencial, a fonte liga automaticamente, tá? E aí ela passa a suprir, às vezes, um déficit, né? Às vezes você tá consumindo 1000 e está gerando 500, a fonte complementa os outros 500, puxando da concessionária. Então fica um sistema muito legal ali de compensação de potência, tá? E aí, no final do dia, normalmente, naturalmente, quando o sol foi embora, a fonte assume 100% da demanda, legal? E aí, o que que acontece? Se por um acaso à noite não tem geração, acabou a energia da concessionária, no sistema de comutação iria ser comutado, né, para o inversor. Aqui não, a fonte apenas vai desligar, somente isso, a fonte vai apenas desligar. E aí as duas baterias, nesse caso, no primeiro momento do projeto, a gente vai instalar duas Moura estacionária 150 A, que vai suprir essa demanda para backup. Tá? Então, quando acabar a energia, vai suprir apenas como backup. Quando retornar a energia, se tiver um retorno de energia à noite, né, onde não tem sol, a fonte, lógico, a bateria vai estar ali talvez em 11 volts, em 10.5, aí sim a fonte vai subir ali só até 13 volts e vai parar. Tá? Ela só vai completar só até 13 volts e vai parar. E aí quando o sol nascer, aí sim o sol acaba de encher a bateria. Durante o dia, o que vai acontecer se acabar a energia é que o sistema nem vai perceber isso, porque a fonte vai estar praticamente desligada. Vai estar trabalhando com geração solar. Ah, Lucas, mas você falou que se tiver um déficit, né, se faltar energia, o sistema iria buscar da fonte, mas não tem fonte. Aí o sistema busca do banco de baterias, tá? Então eu acredito que para essa demanda que esse cliente tem de ter uma tensão estabilizada, ter um backup e ainda produzir a própria energia, lembrando que com os painéis, se acabar a energia, ele pode ficar 2, 3, 4, 5 dias, né, sem energia. Por quê? Porque o painel está produzindo energia. Então uma coisa é você ter um sistema de backup só com baterias, você tem que ter um banco muito grande para armazenar toda essa energia que você precisa gastar em 2, 3 dias. E outra coisa é você ter painel solar ajudando a bateria sempre estar repondo aquela carga. Isso é muito legal, tá, pessoal? Então assim, eu espero não ter esquecido de nada. Tem alguns detalhes aqui, eu vou trazer a câmera mais perto para vocês darem uma olhada, tá? Mas aqui eu tenho um supervisor de tensão, tá? Que ele vai monitorar a rede da concessionária. Se a rede ficar abaixo dos 170, ele vai desligar, vai proteger a fonte, tá bom? Disjuntor de saída, disjuntor do módulo, DPS, tá? Um barramento aqui de neutro, barramento positivo e barramento negativo. Essa barra de cobre eu vou tentar pegar na hora da edição do vídeo, eu vou escrever aqui embaixo, tá? As medidas dela e a capacidade, mas eu sei que ela aguenta mais de 200 amperes de corrente. Só que a gente não vai usar isso tudo, né? O inversor trabalha com no máximo 80, 70 com 50 que vai dar 120. Aqui tem espaço para mais um controlador, espaço para mais disjuntor aqui, daria 120 com mais 50, daria 170 ampere-hora, né? Em máxima demanda de carga aqui, então essa barra tá até sobredimensionada, tá com folga aí, não vai superaquecer. Pessoal, ao gravar aqui eu percebi que isso poderia gerar um mal entendido, então eu fiz esse desenho aqui para ficar bem claro para vocês. Olha só como que funciona o dimensionamento de um barramento. De um lado nós temos geração, tá? Tudo que vai entrar, tudo que vai chegar de geração. 70 mais 50 mais 50, total 170 amperes, máximo, tá? Do outro lado nós temos consumo, que é do inversor, 1800 dividido por 24, no máximo 75 amperes. Ou seja, não há a circulação de uma corrente maior, então a gente não soma geração e consumo para dimensionar o barramento. A gente separa de um lado geração, de outro lado consumo e pega a maior, tá? Nesse caso aqui, o maior é o 170 amperes, que é a corrente máxima. Então, nosso barramento tem que suportar no mínimo 170 amperes. O nosso vai suportar 195, por isso que eu disse
que estava com folga, tá bom, pessoal? Isso aqui seria uma outra explicação no formato delta. Se vocês analisarem da geração para a carga, né, que seria o inversor, no máximo 75 ampere, que é o que o inversor consome em carga máxima. Do armazenamento para o inversor, também 75 ampere, o inversor estaria em carga máxima. E na geração para o armazenamento, caso o inversor não esteja consumindo, seria no máximo 170 ampere. Porém, por as baterias ser um banco pequeno, né, os controladores também nunca mandariam esses 170 ampere direto para o banco de baterias. E aí, pessoal, aquele convite que eu prometi para vocês no começo do vídeo é o seguinte: nós temos uma página no nosso Instagram que é o Motivando Instaladores, que tem como objetivo compartilhar, né, o nosso dia a dia, as nossas instalações, o dia a dia de um instalador, às vezes rola algumas dicas e tal. Aqui no YouTube nós temos vídeos muito legais, mas vídeos mais longos, né? Vídeos mais explicativos, vídeos dos projetos. E lá é o nosso dia a dia, então rola muito conteúdo por lá. Eu queria convidar vocês para participar, para nos seguir lá no Instagram. E lembrando que lá tem um destaque, tá? Lá no nosso Instagram, que tá bem na abinha principal ali, que tem o passo a passo. A gente compartilhou nos nossos stories o passo a passo da nossa montagem desse quadro. Desde o corte, desde a montagem da parte elétrica, toda essa parte dos equipamentos, está tudo lá. Então, a maioria dos projetos que vem para cá para o YouTube, sempre a gente compartilha lá também. Então, se você não conhece ainda, vou deixar aqui o nome, vou deixar um arroba aqui para você seguir a gente lá e ter acesso a mais informações, tá bom? Então, como prometido, eu vou pegar a câmera agora, eu vou trazer aqui e vou mostrar mais detalhes para vocês aqui do quadro, beleza? E se você gostou desse vídeo, né, não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscreva no canal para ativar, né, as notificações do YouTube, aí você se inscreve, clica no sininho, porque todos os vídeos novos vão aparecer para vocês. Lembrando que na data da gravação desse vídeo, o nosso canal bateu aí os 3.000 seguidores, né, os 3.000 inscritos. Isso é muito legal, a gente fica muito feliz que o canal está crescendo devagarzinho, mas está crescendo e tem uma galera muito boa aí que está sempre comentando, sempre curtindo os nossos conteúdos, tá bom? Então, chega de enrolação, vou pegar a câmera aqui e vou trazer para vocês darem uma olhadinha aqui no projeto mais de perto, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.